Olá, eu sou o professor Danilo Rodrigues. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gostaria de lembrá-los que esse canal é exclusivo para você, profissional de educação física, você, estudante de educação física, que busca se atualizar em relação à ciência direcionada para o treinamento de força, em específico para a musculação. Tá certo? Gostaria de pedir para você também deixar o seu like, pois assim esse conteúdo pode chegar em outros profissionais e em outros estudantes. E também se inscrever no canal, que assim você será notificado quando tiver uma nova atualização sobre esse assunto que eu gosto muito. Galera, é o seguinte, hoje eu trouxe para vocês a variável tempo de pausa, uma variável aí que requer muita atenção no momento da prescrição do treinamento, uma variável que pode determinar ali de forma bem expressiva os seus resultados, e para isso eu trouxe um artigo bem interessante. Então, a aula de hoje é o tempo de pausa entre as séries e a sua relação com a força muscular. Para isso, eu trouxe um artigo recente, aí, publicado esse ano, 2021, que está intitulado da seguinte maneira: Efeitos da duração do intervalo de descanso no treinamento de força em medidas de força muscular. Uma revisão sistemática. Lembrando que eu trouxe uma revisão sistemática com base naquele conceito da nossa primeira aula, onde eu falo sobre a prescrição baseada em evidências. Vale a pena lá conferir para você ter uma ideia de como será ali a dinâmica dessas videoaulas no decorrer do tempo. Ok? Então, tempo de pausa entre as séries. Qual que é o verdadeiro efeito do tempo de pausa entre as séries? Qual que é a influência disso no momento da prescrição do treinamento? O tempo de pausa entre as séries, ele pode influenciar nas respostas metabólicas, que você irá apresentar de forma aguda, principalmente ali na sessão de treinamento. Ele pode influenciar no volume de treinamento, isso pode ser no volume total ou até no volume do próprio exercício. Então, dependendo da forma como você distribuir esse tempo de pausa durante toda a sua sessão, vai influenciar no volume total ou no volume de determinado exercício. Isso também depende do método que você utiliza. E também nos níveis hormonais. Quando se fala em hormônio, também tem relação com as adaptações que você busca ali no treinamento. Dependendo do tipo de pausa, você pode estimular a liberação de mais testosterona. Dependendo do tipo de pausa, você pode contribuir para uma liberação maior de catecolaminas. Então, isso pode influenciar nas suas adaptações, no seu objetivo final. Então, a manipulação da pausa, ela é muito importante. Nessa aula, eu vou falar exclusivamente da adaptação para força, que é o que o artigo traz. Mas, quando se pensa em métodos avançados de treinamento, visando hipertrofia muscular, a pausa é o centro da prescrição. Tem que ficar muito atento com a pausa, porque a pausa irá determinar também qual método você está utilizando, como você quer que o seu aluno realize aquele método usando a variação da pausa. E como é classificada, então, a pausa, né? Classificação do tempo de pausa na sessão de treinamento. Como que eu vou determinar o tempo de pausa? Então, esse artigo é uma revisão sistemática, então ele traz todas as informações relacionadas a essa variável e as adaptações da manipulação dessa variável para a força, e ele traz o seguinte, que o tempo de pausa ele pode ser classificado como um tempo curto, que é menor do que 60 segundos, né? Menor do que 1 minuto, já é considerado uma pausa curta. Um tempo de pausa moderado, que é entre 1 minuto a 2 minutos, e um tempo de pausa longo, que é acima de 2 minutos. Geralmente se utiliza entre 2 a 5, não mais que isso. Tá certo? Pensando ali na força. Hipertrofia, a gente vai discutir mais para frente a manipulação dessa variável. Mas, para força, é essa classificação. Como prescrever, então, o tempo de pausa? Quando eu penso em indivíduos não treinados, como que eu faço para prescrever? Qual que eu escolho? Curto, moderado ou longo? Qual tempo eu vou utilizar? Pensando ali que esse tempo de pausa pode gerar alterações hormonais, metabólicas e influenciar no volume de treinamento.
Qual o tempo que eu devo utilizar? Então, o estudo traz o seguinte, com base na literatura científica até o momento sobre tempo de pausa, para indivíduos não treinados, pode-se utilizar pausa curta, menor do que 60 segundos. Por quê? Porque a pausa curta irá contribuir para o desenvolvimento da força. Então, se você visa, com o seu aluno iniciante, não treinado, desenvolver a força, você pode utilizar uma pausa curta dentro da sua prescrição. Você pode também utilizar uma pausa moderada, entre 60 segundos e 120, 1 minuto a 2. Você pode também utilizar a pausa moderada, porque tem evidência na literatura que mostra que esse tempo de pausa também contribui para o desenvolvimento da força. Pausa longa, acima de 2 minutos. No entanto, o interessante é você utilizar essa pausa em algum caso específico. Por exemplo, vou realizar um exercício multiarticular, um exercício que demanda o recrutamento de inúmeros grupos musculares, por exemplo, um agachamento. E aí, eu quero dar uma pausa para que o volume de treinamento não seja reduzido, porque vocês viram que a manipulação da pausa pode influenciar no volume. E eu não quero que o volume seja reduzido. E meu aluno, ele é muito iniciante, eu não quero que ele reduza o volume. É o meu objetivo, não reduzir o volume de treinamento. Eu dou uma pausa maior para que ele consiga completar todas as séries com o mesmo peso ou até progredir com peso, dependendo do método que você está utilizando. Então, nesse caso, em específico, pode sim dar uma pausa maior do que 2 minutos, que irá contribuir para o desenvolvimento da força também do seu aluno. E caso também ele não tenha muita adaptação, muita resistência para colocar uma pausa curta, que às vezes é um indivíduo que vem de outra modalidade, você consegue ajustar ali uma pausa mais curta, ele tem uma resistência, uma recuperação rápida entre as séries, mas tem indivíduos ali que não tem uma recuperação muito rápida. Então, nesse caso também, você pode utilizar uma pausa um pouco maior. E como que fica, então, a prescrição para um indivíduo treinado? Indivíduos treinados têm uma diferença que tem que ser levada em consideração, porque isso vai determinar aí o sucesso, às vezes, até de uma modalidade esportiva, né? Quando a gente pensa em força. Pausa longa, maior do que 2 minutos. Vejam que já começa com pausa longa. Quer desenvolver força em indivíduos treinados? Pausa longa, não tem discussão. Pausa curta para indivíduos para indivíduos treinados não é interessante para o desenvolvimento da força. Mais uma vez, quero desenvolver força para indivíduos treinados. Pausa longa, maior do que 2 minutos. Se for utilizar pausa maior do que 5 minutos, tem que rever outros critérios das variáveis do treinamento. Outras variáveis, a combinação das variáveis. Mas a literatura não deixa muito claro se uma pausa entre 2 a 5 minutos é inferior a uma pausa maior do que 5 minutos. Se os efeitos, né, dessa pausa de 2 a 5 são inferiores a um efeito de uma pausa maior do que 5. O que tem de evidência é que de 2 a 5 é interessante para indivíduos treinados. Acima de 5 não está claro na literatura. Tá certo? E tem que também levar em consideração a autorregulação como uma base na prontidão psicológica e fisiológica do indivíduo treinado. Por quê? Você estabeleceu a pausa entre 2 a 5. Qual pausa eu vou escolher? 2, 2,5, 3, 3,5, 4? Qual pausa eu vou escolher? Autorregulação. Então, você define para o seu aluno uma pausa longa, entre 2 a 5, e quando o indivíduo é treinado, ele consegue ajustar, ele consegue perceber o tempo necessário de recuperação entre 2 a 5, a qual ele consegue desenvolver a mesma performance ali nas séries. Então, o indivíduo treinado tem essa autopercepção ali de recuperação. Então, pode-se utilizar também essa estratégia. Deixar o indivíduo autosselecionar essa pausa entre 2 a 5 minutos. Define para ele, ó, entre 2 a 5, quando quiser. Ok? 2,5, 3, ó, tô pronto. Bora. Agora,
definiu entre 2 a 5 e ele não conseguiu ajustar o intervalo, ou ele não se sentiu preparado, tente utilizar ali o máximo de tempo, que seria os 5 minutos, para que ele volte à série. Se mesmo assim ainda não for o suficiente, reveja aí a manipulação das outras variáveis. Tá certo? Agradeço muito a atenção de vocês. Mais uma vez, deixe seu like, não esqueça de se inscrever e siga aqui nos canais, né? Pode me mandar direct lá pelo Instagram, aqui está o meu Instagram, aqui está também o Facebook, pode me mandar mensagem pelo Facebook, pode me mandar e-mail, e vou convidá-los também a participar do meu canal, Prescrição do Treinamento de Força, lá no Telegram. Lá eu disponibilizo inúmeros artigos relacionados ao treinamento de força, à musculação, principalmente na manipulação das variáveis do treinamento. Esse artigo em específico, esse que eu apresentei para vocês aqui agora, ele está disponível lá no canal Telegram. Para acessar esse canal, é só clicar no link que está na bio do Instagram. Tá certo? Um grande abraço, espero ter contribuído aí para vocês. Nos vemos em breve.